O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Vamos meditar sobre isso? Vem comigo. Olá, paz e bem. Chegamos ao quarto domingo do tempo da Páscoa, ainda celebrando o grande feito, o grande mistério da vida de Jesus, a sua ressurreição. Hoje também se celebra no Brasil o Dia das Mães, o segundo domingo do mês de maio, e vamos também falar um pouco sobre isso. Mas antes, eu gostaria de convidar você a parar, olhar e refletir sobre as 3 leituras do dia de hoje. Na primeira leitura, ainda tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos Paulo e Barnabé chegando a Antioquia. E lá eles vão à sinagoga falar para os seus irmãos judeus. Estes o rejeitam. Aqueles para o qual Jesus havia vindo na sua primeira vez, eles rejeitam a palavra de Paulo e a palavra de Barnabé. E às vezes devemos tomar muito cuidado, porque nos achamos tão bons, tão santos, pessoas tão honestas religiosamente falando, e muitas vezes nós rejeitamos essa palavra de Deus. Mas Paulo compreende então a partir daquele momento que é para aqueles que se chamavam de gentios, de pagãos. Essas pessoas estavam com o coração aberto. Quantas pessoas nós discriminamos por conta da cor da pele, a sua orientação sexual, ou que fazem parte de outra denominação religiosa. Quantas vezes discriminamos essas pessoas em nome de uma lei, de uma regra, de uma doutrina? Paulo então diz que essas pessoas também são merecedoras dessa palavra de Jesus que liberta. Na segunda leitura, encontramos então no livro do Apocalipse de São João, o livro da Revelação, Apocalipse é a Revelação, aquela multidão caminhando diante do Cordeiro. E aí João tem a visão de alguém lhe perguntando: quem são as pessoas que estão vestidas de branco? E alguém lhe responde: são aquelas que tiveram as suas roupas alvejadas pelo sangue do Cordeiro, que vieram da grande tribulação assumir a palavra de Deus na nossa vida, assumir a vontade de Deus na nossa vida, assumir aquilo que Deus pede a nós. É assumir também na vida todas as dificuldades, todos os problemas, todos os perigos. E é por aí que se passa e que se chega à grande Jerusalém celeste. Essa Jerusalém, esse reino de Deus que se faz no meio de nós. O reino de Deus se faz na história. O reino de Deus se faz neste momento. E muitas vezes aqueles que trabalham e que lutam e que pregam esse reino de Deus são discriminados, são caluniados, são colocados à parte da sociedade, da igreja, da comunidade. No evangelho de hoje, um evangelho curtinho, bem pequeno, de 27 a 30, do capítulo 10 de João, Jesus diz assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É muito interessante observar o rebanho. O rebanho de ovelhas é dócil ao pastor. Ela ouve. Aonde o pastor indica, elas vão. Porque elas sabem que da mão daquele pastor vai vir o seu alimento, a água, o descanso, o local onde possam repousar em segurança. O pastor vai à frente, não porque ele seja melhor, não porque ele seja o mais preparado, não porque ele seja aquele que deva ser colocado nos pedestais da vida. Não. O pastor vai à frente porque ele dá a vida pelas suas ovelhas. Se alguém viesse agredir o redil, rapidamente
o pastor estava pronto para a sua defesa. É o pastor que tem que assumir na sua vida a defesa do seu rebanho. E ali vai ele, firme e forte, conduzindo, e as ovelhas sabem que podem confiar nele. Temos que tomar muito cuidado com falsos pastores. Jesus já nos alertou sobre isso. Existem muitas pessoas que vão à frente, mas não para nos levar à vida, mas para nos jogar nos abismos. Pessoas que não querem o bem, pessoas que desejam o mal, mas se travestem de pastores, se travestem de quem conduz o seu povo. E Jesus continua dizendo: eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. Aqueles que seguem a palavra de Jesus, aqueles que ouvem, meditam e leem aquilo que os apóstolos registraram como palavra de Jesus, aqueles que ouvem o Papa Francisco, aqueles que meditam suas palavras, aqueles que andam com o Papa, que é o pastor que nos guia, nós com certeza estaremos trilhando o caminho da verdade, o caminho da vida. Estaremos seguindo a Jesus. Jamais podemos ser profetas da discórdia, da desunião, do ressentimento. E quantas pessoas nas nossas igrejas fazem isso? Profetas da fofoca, que destroem a vida dos outros, que destroem famílias inteiras. Devemos tomar muito cuidado. O bom pastor dá a vida. O bom pastor é aquele que ama, e quem ama conduz para o bem. Hoje fazemos uma referência, como disse no início, ao Dia das Mães. E aí, em todas as nossas paróquias, em todas as nossas igrejas, sempre haverá uma referência a Maria, a mãe de Jesus, com vários textos, várias palavras, várias frases. Mas eu quero aqui lembrar que esta mãe, Maria, ensinou também Jesus a ser Deus, ou pelo menos olhar para Deus como seu Pai. E ela fez aquele canto magnífico no próprio Evangelho de Lucas, que nós chamamos de Magnificat. Ela que exaltou a Deus por ter olhado para a humildade da sua serva. Humildade aí não porque era pacífica, porque era boazinha, não. Porque ela vinha de uma tribo rejeitada dentro do povo judeu. Maria que soube enxergar em Jesus aquele que derruba dos tronos os poderosos, que alimenta os famintos, que despede os ricos de mãos vazias. Hoje nós queremos pedir a Deus, e pedimos com toda certeza, que cada mãe que é religiosa, cada mãe que frequenta a igreja, seja aquela também que saiba sustentar não só a sua fé, mas a fé de seu filho, a fé de suas filhas, a fé de todos aqueles que buscam com coração sincero a Deus. Desejo a todas as mães no dia de hoje, feliz Dia das Mães. Deus vos abençoe. Que Maria vos cubra também com o manto e seja vossa guia. Paz e bem, bom domingo e até semana que vem.